Boa noite, meus amigos. Muito feliz de ver Geni aqui. Querida, que sorriso bonito, tão bonito. Obrigada, Geni. Obrigada a todos os amigos, a recepção da Leila e do Amilson, a família MTV. Senti falta da mocinha que estava da última vez. Será que ela me viu mais cedo hoje? Eu lembro que tinha uma bonequinha da outra vez, não tinha? Na ambientação com eles, com o casal. Espero que esteja tudo bem por aí. Obrigada, Rita, pela prece. Muito obrigada. Gente, eu não sei, meus amigos, se vocês estão estudando. A outra vez era um livro de Joana, quando eu vim, falei sobre Jesus e a coragem. Eu não sei se vocês começaram agora o estudo da Boa Nova ou se vocês estão numa sequência de estudos sobre o João Batista. Se for um estudo do livro, fala, Leila, você abriu aí para me falar. Nós estamos, cada ano a gente elenca uma obra. E esse ano a gente elencou Boa Nova. Estamos começando. Estamos começando. Percebi, porque eu fui a segunda, né? É o segundo item do livro. Isso. E, meu Deus, que responsabilidade. Eu amo esse livro. Mas esse texto não é dos mais fáceis da gente ler, mergulhar e interpretar. Sobretudo quando eu vou falar do precursor na casa que leva o nome dele, gente. Não sei nem se eu sou digna de estar aqui hoje para fazer esse estudo com vocês. Na correria, que eu comentei com o Edson, como a vida da gente é corrida, né? Os compromissos, a família e tudo mais, a gente não se dedica tanto quanto a gente gostaria. E aí eu fiquei me culpando, por que eu não desmarquei isso para dar tempo de Leila encontrar uma pessoa mais preparada, com mais conhecimento do Evangelho, gente? Eu não devia, eu devia ter pedido um texto mais simples, que eu desse conta, mas nada vem ao acaso. E aí, quando você começa a estudar previamente, para tentar não fazer muita vergonha, né, com os companheiros que confiaram em você, você vai descobrindo que tem uma razão de ser para aquela mensagem ter chegado ali. E a gente sabe que o ouvido mais perto de quem está falando é o próprio, né? Então, é o meu ouvido ali que precisou ouvir, eu mesma conversando ali, falando comigo mesma sobre o texto e mergulhando, tentando conhecer um pouco melhor desta figura tão importante. O Humberto de Campos, né, que é o autor espiritual da obra Boa Nova, ele é o escritor, né? Ele escreve muito bem. E, com certeza, meus amigos, ele, como Emmanuel também escreve muito bem, o Joana também, eles não colocam palavras ao acaso no texto. Até para dar título, é tudo tão alinhado, faz tudo tão sentido, é tão encadeado. Eu me recordo na minha pequenez, na época que eu tinha que fazer uma redação, que sufoco que era para arrumar um título para redação, né? E esses espíritos tão maravilhosamente bem, eles colocam as palavras certas no lugar certo. E às vezes a gente acha que estava ali por acaso, e se a gente parar para fazer estudo minucioso, você não vai nem estudar a Boa Nova por vez. Você vai estudar um ano inteiro só um capítulo da Boa Nova, porque cada palavra tem uma razão de estar ali. E quando ele colocou esse título, Jesus e o Precursor, que é o segundo texto do livro, ele poderia ter colocado assim, Jesus e João Batista, os primos Jesus e João. Por que ele não botou o nome? Por que ele colocou o adjetivo? Por que ele colocou esta característica, o precursor? O que é o precursor? Qual é o papel do precursor? O que significa isso? Qual o impacto disso para a gente? Porque a gente pega lá a informação no Livro dos Espíritos de que Jesus é nosso modelo e guia, e se baseia nele e quer alcançar ele e tenta fazer mais do que a gente pode, sobretudo quando a gente está naquele momento de paixão, né? Porque há momentos em que a gente está mais apaixonado pelo Evangelho. Há momentos em que a gente se cobra mais. Há momentos em que a gente não se distrai com tanta facilidade da matéria. E aí a gente foca em Jesus, 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 na perfeição. E aí é que a gente dá um tiro no pé.
porque a gente foca numa perfeição que a gente vai alcançar um dia, mas que tem um caminho para se chegar até ela. Tem todo um percurso para se percorrer para chegar a Jesus, para chegar a ter as atitudes de Jesus naturalmente. Nós não temos as atitudes dele naturalmente. A gente pode até fazer o exercício de falar assim, o que Jesus faria nesse momento? Na hora de fazer uma escolha, na hora de eu dar uma resposta, na hora de eu ter uma atitude, uma postura, a gente se questiona. O que o meu modelo faria agora? Mas o fato da gente se questionar significa que isso ainda não está natural na gente. O bem ainda não é natural. A maioria das vezes, na nossa reação, a gente ainda é troncudo, a gente ainda é respondão, a gente ainda é teimoso. Para a gente mudar, a gente faz aquele exercício de pensar nas atitudes, de seguir ali a proposta de Santo Agostinho, de rever o dia, de perceber onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. E aí a gente vê que a naturalidade ela vai se conquistando no exercício, no caminho. E João, ele foi importante para a anunciação. Como isso? Eu sei que, às vezes, a leitura de textos, sobretudo textos longos, eles tornam assim meio maçante a palestra. Mas como que eu ia escolher um ou outro pedacinho de um texto de Humberto de Campos se eu acabei de dizer que não há uma palavra colocada aqui em vão? Então, eu vou tentar, de uma forma menos enfadonha possível, fazer a leitura comentada com vocês deste livro. Se alguém tiver o livro em mãos para acompanhar e desejar, se não, vamos ouvindo e mergulhando aí nessa leitura. Que, inclusive, Batista tem a ver com isso, né? Lá na origem grega da palavra, na etimologia, tem a ver com imersão. O batismo tem a ver com essa imersão. Lá no Evangelho de Lucas, antes de eu partir para o texto, o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele começa o Evangelho apresentando João Batista, né? Vocês com certeza já sabem disso, muito melhor do que eu, porque estão na casa, no grupo espírita, que leva o nome do precursor. E não foi também por acaso que Lucas iniciou apresentando João Batista. Eu percebo que há muitas controvérsias entre os teólogos em relação à diferença de idade de Jesus para João, mas se a gente for seguir à risca o que está ali no Evangelho de Lucas, a gente percebe que são meses, né? 6 meses de diferença. E aí a gente tenta entrar no contexto, visualizar as imagens que Humberto nos propõe através da mediunidade do Chico, nessa leitura, tenta se transportar para ali e mergulhar, imergir, né? Nessa proposta aí de reflexão do nosso companheiro. Ele inicia dizendo que após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Era costume, né? A apresentação das crianças no templo. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, uma vez que Isabel era prima de Maria, e lembrando que Zacarias, seu esposo, ele era um sacerdote, né? As duas primas entraram a falar das crianças, porque mãe é assim, né, gente? Assunto de mãe é filho. Se junta duas mães, vai falar sobre os filhos, vai contar sobre as crianças, o que fazem, como estão, vão trocar experiências. Olha, ele está numa fase assim, assado, e o seu? Da mesma idade, a gente vai trocar figurinha, né? A gente passa a falar muito sobre os filhos quando a gente se torna mãe ou pai. E aí elas começaram a falar sobre as crianças cujo nascimento for antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Como eu falei a vocês, lá no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, ele vem narrando essas circunstâncias. Então, quem desconhecer a história, quem não estiver lembrando,
Depois lá, procura no Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo, vocês vão ver que Isabel já tinha mais idade que Maria, que não conseguia gestar, né? Até então era dada como infértil. E toda uma situação aconteceu, o anjo lhe apareceu ali a Zacarias no templo, né? Para poder dizer a ele que viria ali o filho, que se chamaria João. Então, o nascimento de Jesus também foi anunciado, né? Maria também recebeu a visita deste anjo. Isso tudo está descrito lá no Evangelho de Lucas também. Então, elas estavam ali falando das crianças e Humberto lembra dessas circunstâncias em que ambos, né, os primos, reencarnaram. Enquanto o patriarca José, esposo de Maria, atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma imaginação e tanto. Eu escuto isso, leio isso, eu visualizo a cena completamente. José lá terminando os trabalhos dele, né, de marcenaria, e as duas primas tecendo conversas sobre os guris, os meninos, né? O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade, né? Porque a gente é assim, a gente vê os filhos e a gente fala sobre as peculiaridades deles. Cada um é um indivíduo, né? Ainda que a gente tenha mais de um filho, a gente percebe que mesmo se tratar do mesmo jeito, se der o mesmo alimento, se botar na mesma escola, se vestir as mesmas roupas, cada um é um indivíduo. Então, ela falava sobre o temperamento de João diferente, né? Apesar de sua pouca idade, ou seja, ela comparava com o comportamento de outras crianças daquela idade. João era introspectivo, dado a meditações. E aí ela continuou contando, olha, não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então, ela relatando ali que ele saía, às vezes, de casa para meditar na natureza, né? Caminhava, um menino novo fazendo isso, ela estranhou. E aí, Maria, adentrando no assunto com ela, disse: olha, essas crianças, a meu ver, e aí intensificou o brilho suave de seus olhos. Humberto é um poeta, né? Porque ele fez essa colocação justamente para que a gente se sinta ainda mais presente na cena, imaginando o suave brilho dos olhos de Maria. Estava ali ouvindo falar de seu sobrinho ou primo, né, de segundo grau. E aí ela disse: olha, na minha opinião, essas crianças, nossas crianças, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. É o que representa mesmo o nascimento de uma criança. Quando uma criança nasce, há um poeta que fala isso. É como se Deus dissesse que ainda tem esperança na humanidade. Para cada nova criança, a gente percebe um novo despertar, um novo amanhã. Como as crianças de hoje vêm diferentes das crianças de outrora, né? Os mais velhos vão dizer assim: antigamente nascia, não abria nem o olho, demorava a abrir o olho. Hoje elas nascem de olho aberto, né? Já sabem até fazer o touch no tablet, sem que ninguém ensine. A gente vai percebendo a mudança nas novas oportunidades encarnatórias dos pequenos que vão chegando. É claro que a época em que Jesus e João Batista estavam ali no momento da infância, é claro que a humanidade ainda estava bem lá atrás, né? Provavelmente demoraram a abrir o olhinho naquela época, as crianças, se já abriram, já demorava a abrir há 20 anos atrás, imagina 2.000 anos, né? E aí ela seguiu dizendo: meu filho também é assim.
envolve meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, Isabel, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras vezes, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Que curiosidade! As duas crianças, elas saíam para meditar, saíam para ter esse comportamento diferenciado. João, com a característica muito ligada ao livro divino da natureza, né? A figueira, o caminho até a Samaria. E Jesus também ligado às águas ou com os viajantes. E aí me faz pensar o quanto que às vezes a gente acha que para meditar, para estar com Deus, a gente tem que fugir do mundo. E não foi à toa que a gente está inserido no mundo. A gente precisa estar no mundo e aprender a, estando nele, comungar com as altas esferas. Nesse exemplo tão singelo dessas crianças, a gente consegue extrair esse pensamento. Quase sempre ela seguiu, surpreendendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Ou seja, ele se fazia pertencer ao mundo no contato com aqueles que passavam por ele. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E contentemente anda a cismar em relação ao seu destino. Eu achei tão interessante essa colocação da comunhão com Deus, falada numa eloquência através de uma criança, e ela comparou que não encontrou nas observações dos nossos doutores. Me remeteu à passagem em que o próprio Jesus, já adulto, falou para deixar vir a ele as criancinhas. Porque a simplicidade do olhar da criança consegue, às vezes, visualizar ou vislumbrar coisas que o adulto perde por conta da correria, da seriedade, dos julgamentos. Se você vira para uma criança e diz assim: olha, vem aqui, Jesus está aqui no portão te chamando, vem cá. O que a criança faz? Sai correndo. Vai lá logo ver. Mas se vira para a Dora vai fazer assim: que? Jesus, meu Deus, nem esperava uma visita. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelo, deixa eu ver se minha roupa está boa para receber, deixa eu tirar a bagunça da sala. A criança não põe empecilhos, não se distrai no movimento de ir ao mestre. Nós colocamos vários. Nós achamos que não estamos prontos o suficiente. Nós achamos que não temos as palavras adequadas. Elas são, na simplicidade, o exemplo que a gente não pode deixar perder. É por isso que Maria lembra sobre o quanto que ele falava naturalmente com as lavadeiras, os transeuntes, os mendigos, porque não tinha um olhar de o que vão pensar se me ver falando com esse ou com aquele. As crianças são assim. A gente chama de inconsequentes, não sabe o perigo. Mas talvez seja a pureza do coração que não põe obstáculos para as atitudes elevadas. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificados receios.
a gente cresce, né? E fica assim, preocupado com o que vai ser dos nossos filhos. Imagine vocês, se Isabel e Maria estão confidenciando isso, imagine nós. Nós temos receio pelo destino dos nossos filhos, apesar da nossa confiança em Deus. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Como assim esse menino fala assim tão bem no meio desse povo, desses doutores da lei, né? Sua ciência, Isabel, não pode ter vindo desse mundo. Ela vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, minha prima, Eleazar, que era um sumo sacerdote, chefe da família dos levitas, né? Ele chamou José, meu marido em particular, e advertiu que o menino parece ter nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Porque mexe com o orgulho, né? Daqueles que já estão ali há tanto tempo no templo, parece até um trava-língua. Imagina! E aí vem o garoto falando com simplicidade, ensinando, né? Estimulando as pessoas, dando aconselhamentos. Como assim? Uma criança? Porque a gente tem esse orgulho de subestimar as crianças, de achar que elas não sabem de nada. E às vezes o olhar delas tão longe dos julgamentos e dos preconceitos, como a gente disse agorinha mesmo, consegue visualizar coisas que os adultos não percebem. E isso pode mexer com o ego. Até mesmo na casa espírita, às vezes aquele trabalhador está ali há tanto tempo na tarefa, né? Fazendo as mesmas coisas, toda a vida a mesma coisa. Aí chega um jovem, fala, eu vou ajudar você nessa tarefa. E aí o jovem vem com propostas, com ideias, com uma linguagem mais acolhedora, mais jovial, mais atraente. E aí aquele companheiro que está lá há tanto tempo fala assim, quem ele pensa que é? Para chegar aqui, e aí as pessoas vão esquecer de mim? Isso acontece com a gente. E Maria temia que a postura de Jesus, na simplicidade, no amor, atacasse o ego daqueles companheiros. Com a prima ali escutar atentamente a palavra, ela prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Porque uma mãe não pode falar, né? De uma coisa que tem medo que o filho passe, que a gente já tem vontade de chorar. Não consegue imaginar o nosso filho sendo tratado de forma rude, né? A gente fica temeroso. E aí Maria, com os olhos úmidos, prosseguiu. Ciente desse aviso, eu mesma fui lá procurar o Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Fui lá falar com ele, olha, não leva mal não, meu filho é assim mesmo. Mas conversa aí com o pessoal para não ficar se sentindo ofendido ou melindrado se ele falar alguma coisa. A criança, né? Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro, porque ela sabe que estes companheiros que detinham o poder ou a posição social de destaque, se eles cismassem, pronto, marcava o sujeito, né? Quem trabalha quem fez concurso público, trabalha nas prefeituras, né? Nos governos, sabe que muda o governo, às vezes tem isso, né? O novo que vem, ele tem um jeito de agir, de pensar, e aí se ele cismar com ele troca seu cargo, ele tira você da posição. A gente sabe que quem é funcionário público, principalmente cidade pequena, sofre muito essas coisas com a mudança de governo, porque as pessoas que estão
numa determinada posição de destaque, elas se sentem no direito de marcar as outras. E Maria temia sobre isso. Eleazar prometeu para ela que ia se interessar pela sorte de Jesus. Todavia, de regresso a Nazaré, a mãezinha, né, Maria confessou, olha, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Fiquei ainda mais preocupada. Aí, Isabel, conversei com José mais detidamente acerca do nosso pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. A gente tem que conversar com Jesus, tem que dar um rumo para ele. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim de manhã e me interpelou. Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? As crianças surpreendem a gente, né? A gente conversa com o marido, discute o que vai fazer, e as crianças têm seus posicionamentos, também precisam ser ouvidas. A gente, às vezes, acha que está fazendo melhor para as crianças e não pergunta nem se ela está de acordo, né? Comprei um vestido lindo para você ir para a festa tal. A criança olha e fala assim, não gostei, você não me perguntou? Não gosto de rosa, quero amarelo. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi, hesitando, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, e a gente sabe que, sendo Jesus, ele tinha conhecimento, né? Jesus ponderou assim, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus se aproximou do pai, né, de José, e pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos na marcenaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, que é um instrumento da marcenaria, né, para desgastar a madeira, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Veja bem, quando Jesus disse para Maria, olha, eu sei que toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto, estou com Deus, ele quis dizer que o medo da mãe em que ele incomodasse e que ela estivesse querendo prepará-lo para enfrentar a vida adulta de uma outra forma. A gente quer o melhor para os nossos filhos, normalmente a gente quer que eles estejam numa posição melhor que a nossa, né? Que tenham o que a gente não teve. Ele disse, o mais importante, mãe, eu já tenho. Eu estou com Deus. E quem está com Deus incomoda onde quer que esteja. Porque andar no caminho reto incomoda. Incomoda em qualquer lugar. Você ter uma alta posição, você ter um cargo público e não ceder a uma proposta de jeitinho, de caixa 2, e não ceder a uma chantagem, incomoda. Ora, bolas, quem a Leila pensa que é? Está presidente aqui, a gente sempre teve o caixa 2, sempre dividiu aqui sem ninguém saber, e agora que ela está presidente, ela vai barrar isso? Ela quer ser a boa samaritana? Incomoda. A Marilene fica quietinha lá na casa espírita, não incomoda ninguém. Faz tudo certinho, chega na hora,
lê os estudos certos, comparece a todas as reuniões. Ela nem está em posição de destaque, mas incomoda. Incomoda. Que alguém vai olhar e vai dizer assim, rata de casa espírita, já está ficando fanática. Não pode perder uma palestra, gente. Será possível que ela não sabe nem quem está no paredão hoje do Big Brother? Que só fica lendo livro espírita? Incomoda. Então, o que Jesus quis dizer para a mãe dele foi assim, mamãe, onde quer que eu esteja, eu estou com Deus. O medo que vai no seu coração não vai diminuir, porque eu não vou parar de incomodar onde quer que eu me coloque. E sabendo da minha missão, neste momento, eu vou me colocar no lar, ao lado do meu pai, aprendendo o ofício que nos sustentou até hoje. Porque quando nós estamos no propósito do bem, não importa o onde nem o quando, a nossa postura é a mesma. Quando nós estamos no propósito do bem, não importa se chove ou se faz calor. O meu humor não vai ser afetado se eu estou comendo carne ou se eu estou comendo ovo. Não vai ser afetado se hoje é domingo ou se hoje é segunda-feira. Quando eu me desamarro das convenções, dos interesses pessoais, sou eu e o pai. Dito isso, Isabel, escutando a narrativa, né, da prima, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. Também não foi por acaso que Humberto de Campos colocou isso aqui. Ele disse que elas estavam entrando em outras pequenas considerações materiais. Estava falando da preocupação, estava falando de preocupações materiais, ele quis ficar com o pai, vai ser só um marceneiro como José, e aí entrar em outras preocupações de cunho material. O que aconteceu? As primeiras sombras da noite desciam na paisagem. No estudo minucioso do Evangelho, sombra e noite estão ligadas diretamente à simbologia da vibração que cai. Elas estavam adentrando numa preocupação, numa monoideia, que estava fazendo a vibração cair, acinzentando o céu sem nuvens. Ou seja, estava mudando a tela mental, estava acinzentando. A carpintaria já estava fechada, ou seja, ele estava finalizando o serviço no início do texto. Agora ele já fechou, acabou o serviço. E o José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. Como é importante a gente tomar conta das vibrações da nossa casa. Porque depois de um dia intenso, é no nosso lar que a gente vai repousar e adormecer. O corpo, o espírito estará desperto. E que companhias traremos para a nossa casa se para ela deixarmos entrar as monoideias, os pensamentos pessimistas, as preocupações. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, e aí ele vem nos mostrando um novo quadro para a gente visualizar mentalmente. Com sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Eu não conheço, tá, gente? Nunca fui lá, nunca nem saí do Brasil. Mas consigo imaginar com essa minha imaginação fértil. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam
numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Eu imagino perfeitamente, consigo visualizar até de cima, como se eu estivesse num drone, né? Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinolas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Veja bem, a construção que Humberto de Campos fez. Nazaré, a cidade pequena, simples, o horizonte estreito. Quando você sobe, porém, você tem uma outra visão. Você olha assombrado para as mais formosas perspectivas que se abrem quando você se eleva. Ele não falou isso depois da cena de Isabel e Maria, baixando a vibração em casa com as preocupações. Ele está nos ensinando em como fazer para sair desse ciclo de pensamentos viciosos. Ele diz para a gente, olha, parece que está tudo assim, mas se eleva. Sobe um pouquinho, que se você continuar aqui embaixo, o horizonte vai ficar estreito. Mas se você elevar os pensamentos, se você tentar olhar do alto, você vai perceber a situação com outros olhos. É um exercício. Por isso é tão importante fazer terapia. Porque quando a gente fala com o terapeuta, a gente faz um pouco esse movimento de sair do lugar. Nem sempre de se elevar, mas de olhar de fora, de se ouvir, de se perceber. E aí, assombramos-nos em como que a gente olha e fala, gente, eu não tinha percebido isso. E aí, Humberto de Campos se utiliza poeticamente da região para fazer, para dar essa dica para a gente, né? E aí, as duas foram procurar os meninos, avistaram os dois, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos, ou seja, os últimos raios de sol. No estudo minucioso das escrituras, há muita simbologia. A gente falou agora há pouco de uma, né? A outra é sobre isso, sobre o estar abaixo, o estar acima, sobre o deitar-se, sobre o levantar-se, sobre o horizonte, sobre o céu, isso tudo é simbologia. E quando a gente fala em alto, em subir, em elevar, a gente está falando sobre esse mecanismo que Humberto colocou, de estar até na Terra, mas elevar-se. Então, os dois primos estavam sobre uma eminência banhada pelos últimos raios de sol. Estavam banhados pelos raios de luz no alto. De longe, elas viram que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. E aí eu imagino a cena perfeitamente. E me recordo de duas passagens dos evangelistas que falam acerca dos cabelos, né? Em Mateus, no capítulo 10, versículo 30, em que a gente lê assim, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. E em Lucas, no capítulo 21, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, né? Por que botar essa informação acerca dos cabelos de Jesus esvoaçando ao sopro das brisas do alto? Justamente para nos lembrar que em todo momento, nenhum fio da nossa cabeça
está desapercebido pelos mensageiros das altas esferas. Seu pequeno indicador, o de Jesus, mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante os seus olhos surgiam as montanhas de Sarnaria, o cume do Magedo, as eminências de Gilboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safé, o golfo de Calfa. E aí ele foi descrevendo o elevado cenário de Pereu. Olha por que não foi em vão essa descrição. Num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas, que é a nossa vida, do que um conjunto de montes e vales, ora abaixo, ora acima. Ora, estamos passando por momentos mais mansos, ora, os desafios. Ora, estamos mais presos às preocupações do mundo, ora, nos elevamos e nos distanciamos. Não foi ao acaso a colocação dessa geografia diferente na poética ilustração de Humberto de Campos. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Que analogias estavam sendo realizadas ali naquele momento? Jesus gostava tanto de uma analogia, né? Para João, ao tratar dos altos e baixos da natureza, da vida material, da caminhada espiritual. Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor, na carinhosa companhia de sua mãe, ela perguntou, a tia perguntou a Jesus com gracioso interesse: não quer vir com a gente, Jesus? E ele, o pequeno carpinteiro de Nazaré, respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E transcorridos alguns anos, nós vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Preparando o caminho, anunciando a vinda daquele que já estava previsto pelos profetas lá atrás, no Antigo Testamento. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericordiosa e da bondade. Ele estava ali na simplicidade, mas com muita energia. Ele tinha essa característica. Ele era enérgico. Ele era firme na sua proposta de anunciar aquele Salvador que viria. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta, e por isso Humberto falou que Jesus era o amor e João era a verdade, né? Franco e áspero, no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso a gente encontra em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Não sei se algum de vocês não conhece o derradeiro fecho, né?
Humberto vem nos falar aqui que Salomé representa a futilidade do mundo, a jovem que queria a cabeça de João Batista na bandeja. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político, que a gente ainda vê tanto, né? E o interesse particular. É por isso que aqueles que são enérgicos no movimento do bem, eles sofrem a crítica e, às vezes, a perseguição, porque eles mexem na futilidade do mundo e no convencionalismo político e social. Catuca as feridas, catuca o ego, incomoda, como a gente já vinha dito. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. A verdade magoa tanto que o evangelho, que é a verdade, às vezes nos provoca uma irritação ou um constrangimento. Quando nós nos percebemos infringindo a verdade, nós nos sentimos mal. Quando a nossa consciência vem à luz, alguma questão nossa, algum equívoco realizado, nós nos sentimos doloridos. É difícil até botar a cabeça no travesseiro. O pensamento vem daquilo que a gente fez errado, a gente chega, sacode a cabeça. A verdade, ela rasga a gente. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Ele está comparando ali João, sendo a verdade, como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações. Porque, como eu disse lá no início, os nossos corações dificilmente vão naturalmente em direção à luz. Nós somos compelidos a ir. E, na maioria das vezes, escolhemos o caminho da dor, da teimosia. E esta precede, muitas vezes, a nossa transformação. Mesmo quando a gente desperta e escolhe o caminho do amor, a gente não modifica da noite para o dia. A gente vai se encontrando, se descobrindo, se conhecendo e dói. Não dá para fugir da dor. O autodescobrimento dói demais. Mas sem se defrontar com a verdade, com o descortinar das nossas sombras, a gente não encontra a luz. Foi este o convite de João. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. João Batista não só pregava sobre a vinda do Messias, mas ele instigava a mudança necessária. Não é só sobre eu dizer assim, olha, Jesus vai vir aí, hein? No dia que ele chegar, é sobre dizer assim, apronte-se, esteja pronto, mude. Porque muitos, meus irmãos, seguiram Jesus. Poucos transformaram-se diante da sua presença. João, prevendo o Messias,
já solicitava, instigava essa transformação. Nós não precisamos esperar o dia de tomar o passe para modificar. Porque nós, às vezes, muitos de nós viemos com aqueles dogmas de outras religiões. Eu, por exemplo, era católica, fiz primeira comunhão, né, quando criança, e tinha aquela coisa assim, tal dia é o dia de confessar, hein? Depois de confessar, você vai lá comungar, receber a hóstia, aí tem que fazer tudo direitinho. Aí eu ficava naquela, né? Vou poder fazer tudo, aí eu me confesso e recebo a hóstia. Não é esperar o momento do encontro com o mestre. É já se preparar para esse encontro. É esse o papel de João. Quantos seguiram Chico na esperança de receberem dele uma mensagem consoladora que aliviasse a saudade, que tirasse as dúvidas do além-túmulo? Quantos seguiram-no, receberam a mensagem e não se modificaram? João insistia nessa mudança. Por isso ele era rude, ele era áspero, ele era enérgico. Ele chamava para esta modificação, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Olha isso! Acabei de falar que a gente não tem o amor natural. O que é João para nós? É aquele que nos instiga a disciplina para ter depois a espontaneidade do amor. Ou seja, para chegar a Jesus, eu preciso me preparar, eu preciso ouvir o chamado do João Batista, que requer de mim uma disciplina, uma vez que eu não tenho a espontaneidade do amor que o meu modelo e guia me inspiram. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, porque isso é muito importante para a condição daquele que inspira o outro, que instiga o outro, que anima o outro. É conhecer também em você as suas dificuldades. Que moral que eu vou ter de dizer para a Geni, para de roer unha, Geni, não rói unha, Geni. E aí ela vem olhar para mim, minha unha toda ruída, porque eu mesma não estou fazendo a minha parte, o meu esforço. Então, em guerra com as próprias imperfeições no seu mundo interior, ele tinha como objetivo estabelecer em si o santuário da sua realização com Cristo. Foi por esta razão que dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E quando Jesus disse isso, finalizando o nosso texto, ele não estava fazendo o ranking de quem é o maior, o melhor, quem está no top 5. Não. Como que Jesus entendia a proposta da palavra maior? A gente observa essa palavrinha sendo dita várias vezes nas passagens evangélicas. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 4, a gente lê: aquele que se apequenar como esta criança é o maior no reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 11, o maior dentre vós será o vosso servo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 27, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? O que tem em comum essas passagens? Que Jesus dizia que o maior não é o conceito que nós, na matéria, entendemos. O maior não é aquele que aparece mais, não é aquele que tem mais estatura,
não é aquele que tem mais dinheiro, mais visibilidade, maior poder de convencimento. O maior é aquele que serve. É aquele que se apequena para servir a proposta de Deus. O maior para Deus é aquele que serve junto à sua criação. O maior está na humildade de reconhecer os seus limites, mas de não deixar de trabalhar na obra do bem por conta destes limites. João sabia direitinho, vivia em guerra com as suas imperfeições, como nos relata aqui Humberto de Campos, mas ele não deixava achar ruim. Ele não se apequenou ao defender a verdade quando foi confrontado por Herodes. Ele não se apequenou diante a futilidade de Salomé, que pediu a cabeça dele na bandeja. Ele não se apequenou quando alguém o tentou, e aí ele olhou para as convenções sociais e falou assim, eu vou deixar hoje, só por hoje. Não. Ele serviu a todo instante, com humildade. E o que fica para mim desta mensagem é que nós focamos muito em Jesus e devemos sim, porque ele é o nosso modelo e guia, mas ele é perfeito. Porém, o que o anunciou não era perfeito. E o anunciou com firmeza. E agiu com seriedade, com sobriedade, com fidelidade a Deus. Nós, espíritas, enchemos a boca para dizer que a doutrina espírita é a terceira revelação, o que eu particularmente já acho de uma prepotência gigante. Mas a gente enche a boca para dizer isso. Que somos nós, uma doutrina tão novinha, do que precursores do que vai vir. Nós somos precursores do mundo de regeneração, que ainda não está aqui, não chegou. Mas nós já falamos dele, já anunciamos ele. Será que nós assumimos a postura do João Batista, que anunciava o mestre, mas já assumia a postura de discípulo antes mesmo dele chegar e começar a profetizar? Porque João assumiu a postura de cristão, e segundo Humberto de Campos aqui, foi o primeiro cristão ativo, antes da gente chamar de cristianismo. A gente fala aos quatro ventos desse tal de mundo de regeneração, mas a gente já assumiu, como João, a postura de cidadãos de um mundo, de uma terra regenerada. Olha o que João vem ser de exemplo para nós. Será que nós estamos fazendo jus ao título que a gente mesmo se deu de trabalhadores da última hora? Será que estamos sendo humildes e servos, como Jesus espera que os precursores sejam? Então, meus amigos, espero não tê-los decepcionado ao falar aí, em nome do grande mentor do Grupo Espírita, João Batista, e agradeço demais a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos. Gratidão imensa.